Estamos de volta e o sucesso reprodutivo está relacionado com o estado nutricional e sanitário do plantel. Outros fatores, como idade e porte, também influenciam os resultados. Por isso, o manejo de reprodutores é uma das atividades avícolas que mais exigem a atenção dos produtores. Sobre esse assunto, a Regina Dourado traz mais informações para a gente. Bom dia, Rê. Bom dia a todos. Embora o número de machos seja relativamente pequeno dentro de um aviário, eles representam 50% de contribuição genética de um lote de reprodutores. Já parou para pensar nisso? Cuidar deles é importante. Veja só. O primeiro princípio no manejo do macho reprodutor é importante separá-los por categorias e que todas elas tenham as mesmas condições de densidade e espaço entre os comedouros. Preste atenção no tamanho do ambiente que eles convivem. Será que conseguem transitar livremente? E lembre-se que a partir das 12 semanas de vida, eles entram na puberdade e ficam mais espaçosos e até nervosos. Repare na formação da carcaça. Na primeira fase, de 0 a 12 semanas, é quando o corpo se dedica a formar a estrutura óssea. Na segunda fase, de 13 a 15 semanas, se formam o aparelho reprodutivo. Cuidado com a quantidade de ração, que deve ser sempre baseada no ganho de peso semanal e na avaliação semanal dos machos. E por fim, mas não menos importante, como está a uniformidade? Ela que é essencial para a formação do lote e desempenho produtivo. E para a gente saber mais sobre o manejo dos machos reprodutores, convidamos o médico veterinário Luciano Kesk, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, Luciano, tudo bem? Bom dia, Júlia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Kesk, né? Falei certinho? Sim, Kesk, está correto. Então tá bom. Luciano, vamos começar então falando um pouquinho sobre a reprodução no setor avícola. A gente costuma falar de granjas de matrizes. Os machos reprodutores, eles estão nas mesmas granjas? É separado? Como é que é? A gente tem, quando recebe na recria, são granjas separadas, né, Júlia? Tem a recria, quando os machos são criados, machos e fêmeas são criados em galpões separados, até 21 semanas. Depois, no primeiro dia da 22ª semana, a gente faz o acasalamento, que a gente chama, que daí vai para uma outra granja, que é onde faz o casamento, o acasalamento, que fica ao redor de um macho para cada 10 fêmeas, né? Aí vamos iniciar o período de produção. Então tem essa proporção aí, um macho para 10 fêmeas. Sim, é um número que hoje nós trabalhamos para ficar mais coerente no relacionamento dentro de um aviário da população. E aí, nesse plantel de machos reprodutores, todos vão poder ser utilizados para essa finalidade? Ou aí, ainda assim, enquanto eles vão amadurecendo, crescendo, tem novas seleções durante esse processo? Não. Quando você faz o acasalamento, a gente está levando os machos aptos para a reprodução, ou seja, já são os machos que foram classificados durante a vida produtiva. Como comentou muito bem ali a Regina, a gente faz as seleções durante a vida produtiva, levando sempre em consideração os períodos de vida das aves, para que a gente possa sempre tirar os melhores machos para a produção posterior. E aí, nesse período, quais são as características que são levadas em conta para selecionar as melhores aves para o processo? Bom, a gente sempre tem que levar em consideração, o ponto principal é o peso na 4ª semana de vida dessa ave, porque onde ela atinge 80% do seu crescimento esquelético. Então, os machos que atingem esse peso na 4ª semana, e até nos 5% por cima desse peso, são considerados os melhores. Abaixo desses pesos, em torno de 20% a 25% abaixo do peso médio, que hoje está em torno de 690 gramas, esses machos que ficam abaixo devem ser descartados, Júlia, porque não vão ser machos reprodutores. E quando você finaliza a seleção das 4 semanas, com peso de 690 gramas, até 5% acima desse peso, nós temos que separar esses machos em 3 categorias, pelo menos 3 categorias.
categorias, que é a categoria pequena, a média e a pesada, e onde você faz os ajustes da alimentação, porque o crescimento deles deve ser controlado a partir das 5 semanas. Você falou do peso e da alimentação. Tem muitas outras diferenças entre o manejo do frango de corte e dos machos reprodutores? Ambiência? Sim, Júlia, totalmente diferente. Totalmente. O frango de corte, ele come à vontade, ele tem uma data específica para ser eliminado, para ir para o abate. Então, ele é um frango mesmo que nós vislumbramos o ganho de peso, o maior ganho de peso com o menor consumo de alimento, que a gente chama de uma boa conversão alimentar. O macho reprodutor é bem ao contrário. Ele tem que ser durante toda a vida dele, ele tem uma restrição de alimentar, respeitando as fases devidas, como a Regina comentou na reportagem. Até 12 semanas ele atinge 95% da estrutura óssea dele. Então, até esse momento a gente deve estimular de uma forma controlada o alimento para que ele cresça, mas não exageradamente, dentro da curva de peso do macho. E como ela falou também na reportagem, depois das 12 semanas começa a fase da puberdade. Então, por isso que nós temos que dar mais espaço para ele expressar o comportamento genético. E, além disso, como ela falou muito bem, ele fica nervoso porque é a fase da puberdade, a fase que começa o desenvolvimento dos hormônios. Então, ele vai ter um pouquinho mais de alimento, mas sempre controlado. Ou seja, não é bem assim, né? Sou integrado, sou produtor de frango de corte, agora eu quero ser produtor de machos reprodutores. Tem toda uma adaptação, tem todo um conhecimento envolvido, não é tão simples assim. Não é, Júlia. Até porque, não é somente a ave que muda, né? Não é somente o macho reprodutor, o frango de corte, muda os equipamentos, muda a ambiência, muda também a biossegurança da granja, a localização da granja. São vários fatores que temos que tomar em conta para determinar, primeiro, se vai ser uma granja de matrizes, de reprodutores, ou se vai ser uma granja de frango. Agora, uma curiosidade, o frango, o macho reprodutor, ele não alcançou aí ao longo do seu desenvolvimento essas características ideais para a finalidade, ele precisa ser descartado. Aí ele pode também ir para a indústria como um frango de corte para ser consumido, para ir para o supermercado ou não? Tem um descarte também totalmente diferenciado? É um descarte totalmente diferenciado. Júlia, a grande maioria, 95% das empresas, descartam o macho reprodutor com 65 semanas. É um macho que está ao redor de 6 quilos e algo. Então, esse macho, pelo tamanho dele, ele é um macho que ele não pode ir para uma linha de abate como o frango de corte nosso. Então, a grande maioria tem determinadas regiões que tem frigoríficos específicos para matar essa fêmea velha 65 semanas, o macho 65 semanas, e a grande maioria das vezes ele vai para uma linha de processados, ele não vai para o nosso mercado normal de consumo como frango. Perfeito. Luciano, muito obrigada pelas suas informações. A gente conversa de novo numa próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. Obrigado, Júlia, bom dia e sempre à disposição de vocês. Obrigada.